Olá pessoal, aqui é o professor Hugo Gomes. Nessa nossa videoaula vamos resolver alguns problemas sobre análise combinatória. Primeiro problema: de quantas maneiras podemos enfileirar 5 mulheres e 3 homens de tal modo que os 3 homens permaneçam juntos? Então vamos lá, como temos 5 mulheres, vou colocar aqui 5 M's relacionados às mulheres e 3 homens, 3 H's. Ok? Como o problema diz que os 3 homens devem ficar juntos, nós vamos tratar isso aqui como um bloco. Né? Vamos tratar como um bloco, como se fosse apenas uma pessoa. Né? Então ficaremos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então teremos uma permutação de 6 elementos. Só que além disso, esses 3 homens aqui, pode haver uma permutação interna entre eles. Né? Então nós vamos multiplicar pela permutação de 3, pois os homens podem variar entre si dentro desse grupo. Então, permutação de 6 é 6 fatorial, permutação de 3 é 3 fatorial, alternativa certa, letra C, 6 fatorial vezes 3 fatorial. Questão 2. Cada um dos círculos da figura deverá ser pintado com uma cor escolhida dentre 3 disponíveis, 3 cores disponíveis, sabendo que 2 círculos consecutivos nunca poderão ser pintados com a mesma cor. O número de formas de se pintar os círculos é. Então, pessoal, para escolher a cor do primeiro círculo, desse primeiro círculo aqui, nós vamos ter 3 opções, já que a questão fala que são 3 cores disponíveis. E quando você for para o segundo, você só vai ter 2 opções, pois você não vai poder pintar com a cor anterior. E quando for para o terceiro círculo, você também terá 2 opções, porque essa cor do terceiro círculo só não poderá ser a cor desse vizinho a ela. Vamos ilustrar aqui. Vamos supor que esse círculo aqui eu pintei ele de verde. Ok? O segundo círculo eu pintei ele de vermelho. Quando eu for pintar o terceiro círculo, a cor verde pode ser utilizada novamente. Então vamos dizer que nossa terceira cor disponível seja o azul. Então, quando eu for pintar esse terceiro círculo, eu só não posso usar o vermelho. Eu posso usar o verde ou o azul. Então ele também tem 2 opções. Assim como, vamos supor que eu pintei ele de azul. Então se eu for pintar o quarto círculo, a cor vermelha volta a ser uma opção para mim. Então quando eu for pintar o quarto círculo, eu também terei 2 opções. E assim sucessivamente. Quando for pintar o quinto círculo, também 2 opções. Então, a resposta da questão: 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 2, 48 formas. Alternativa certa, letra E. Questão 3. Para montar a programação de uma emissora de rádio, o programador musical conta com 10 músicas distintas, de diferentes estilos, sendo assim agrupadas: 4 de MPB, 3 de rock e 3 de pop. Sem tempo para fazer essa programação, ele decide que, em cada um dos programas da emissora, serão tocados de forma aleatória todas as 10 músicas. Assim sendo, é correto afirmar que o número de programas distintos em que as músicas vão ser tocadas agrupadas por estilo é dado por. Então, pessoal, eu tenho 10 músicas. Tenho 3 de rock, tenho 3 de pop e tenho 4 de MPB. Como elas vão ter que ser agrupadas por estilo, nós podemos permutar as 3 de rock num bloco, podemos permutar as 3 de pop também num bloco, e podemos permutar as 4 de MPB também num bloco. Então veja, isso aqui vai formar um bloco que vai ficar sempre na mesma, um vizinho ao outro, né? Os 3 de rock. Aqui vai formar outro bloco e aqui vai formar outro bloco. Então eu fiz a permutação interna desses elementos. Só que além disso, os 3 estilos musicais eles podem ser permutados. Então o detalhe da questão está aqui. Está em você perceber que rock, pop e MPB podem assumir várias ordens diferentes. E essas ordens é dada pelo número 3 fatorial, já que eu tenho 3 estilos. Né? Então o resultado final dessa conta vai ser 4 fatorial vezes 3 fatorial, 3 fatorial, 3 fatorial.
que é a alternativa certa, letra A. Questão de número 4. A figura mostra a planta de um bairro de uma cidade. Uma pessoa quer caminhar do ponto A ao ponto B por um dos percursos mais curtos. Assim ela caminhará sempre no sentido de baixo para cima e da esquerda para a direita. O número de diferentes percursos que essa pessoa poderá fazer de A até B é. Pessoal, então veja. Os caminhos que a pessoa vai percorrer vai ser deslocamento para a direita e para cima. Vamos contar quantos passos para a direita ele vai ter que dar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ele tem que dar 7 passos para a direita. Vamos representar assim: direita, 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 direita. Então temos 7 passos para a direita. E para cima, 1, 2, 3, 4, 5. Então ele tem que dar 5 para cima. Então vamos botar aqui 5, 6. Não importa a ordem que ele faça isso aqui, né? Não importa a ordem, pois desde que ele faça 7 para a direita e 5 para cima, ele vai chegar no ponto B. Vamos colocar aqui um exemplo. Vamos misturar essas letras da forma que a gente bem quer. Vamos lá. Vamos dar assim: D, C, DC, DD, C, DD, C. Já foram 6 Ds, falta 1. Já foram 4, 6, falta mais 1. Então vamos ilustrar agora esse nosso caminho de vermelho aqui no mapa. Direita, cima. Depois direita, cima. Depois direita, direita, cima, direita, direita, cima, direita, cima. Chegou no ponto B. Então esse nosso caminho aqui, ó, foi esse caminho que eu escolhi. Então você percebe que não importa a ordem que você escolhe, você pode permutar esses elementos. Então, quantos elementos eu tenho aqui no total? 3, 6, 7. 7 mais 5, 12. Vou ter a permutação de 12 elementos. Só que eu tenho 5 Ds que são 5, 6 que são repetidos e 7 Ds que são repetidos. Então você tem que desconsiderar a permutação desses elementos repetidos. Então nós vamos ficar com 12 fatorial dividido por 7 fatorial, 5 fatorial, né? Permutação com elementos repetidos. Vamos expandir esse 12 até chegar no 7, 10, 9, 8, 7 fatorial. E vamos dividir isso aqui, né? Vamos fazer aqui uma retinha da fração. Vamos dividir por 7 fatorial, 5, expandindo esse 5 fatorial, ele vai ficar com 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Simplificando a fração, 7 fatorial corta com 7 fatorial, 5 vezes 2 é 10, 4 vezes 3 é 12, ficaremos com 8 vezes 9, 72, 72 vezes 11. Vai dar 792. Alternativa certa, letra D. Questão número 5. No Nordeste brasileiro, é comum encontrarmos peças de artesanato constituídas por garrafas preenchidas com areia de diferentes cores, formando desenhos. Um artesão deseja fazer peça com areia de cores cinza, azul, verde e amarela, mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da paisagem, casa, palmeira e fundo, conforme essa figura. O fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza, a casa azul, verde ou amarela e a palmeira nas cores cinza ou verde. Se o fundo não pode ter a mesma cor, nem da casa nem da palmeira, por uma questão de contraste, então o número de variações que podem ser obtidas para a paisagem é. Então, pessoal, veja, o fundo, como a questão diz, pode ser representado pelas cores azul ou cinza. Se ele for na cor azul, a casa, que pode ser azul, verde ou amarela, ela não poderá ser azul, né, por uma questão de contraste. Então vamos lá, colocar aqui, ó. Escolhendo fundo azul.
Escolhendo fundo azul, a casa pode ter duas cores e a palmeira pode ser duas cores. Vai dar igual a 4. Né? Escolhendo o fundo cinza. Escolhendo o fundo cinza, a casa pode ser azul, verde ou amarela, 3 opções. Mas a palmeira, ela não pode assumir a cor cinza. Então aqui tem cinza ou verde, então ela pode ser apenas verde. Isso aqui vai dar 3. Então, como nós podemos ter o fundo azul ou cinza, né? Pelo princípio fundamental da contagem, o ou significa soma. 4 mais 3. 7 opções. Então, temos 7 opções, alternativa certa, letra B. Questão número 6. Em virtude de uma crise financeira, uma fábrica dispõe de apenas 4 vigilantes para ocuparem 7 postos de vigilância. Considerando que em cada posto fica, no máximo, um vigilante e que o posto na entrada principal não pode ficar desguarnecido, indique a opção correspondente ao número de maneiras distintas de que o chefe de segurança pode dispor para distribuir os vigilantes. Observação. 2 maneiras são ditas idênticas se em ambas os vigilantes ocupam os mesmos postos e cada posto é ocupado pelo mesmo vigilante. Caso contrário, são ditas distintas. Essa observação, pessoal, está dizendo que a ordem dos vigilantes importa. Então, quando você está agrupando elementos onde a ordem desses elementos importa, estamos tratando de um arranjo. Então, vamos colocar aqui, vamos fazer um esboço aqui do que seria o nosso posto principal. E como são 7 postes, vamos desenhar aqui 3 de cada lado. Temos mais 3 postes aqui e 3 postes aqui. Né? Esse posto principal ele não pode ficar desguarnecido. Então, nós temos que escolher um dos vigilantes para ocupar esse posto. Então, nós temos 4, como diz o enunciado. Então, aqui eu tenho 4 opções. Como o número de vigilantes não vai ser suficiente para todos os postos, então, nós vamos escolher alguns desses 6 postos para serem ocupados. Nós sabemos pela observação que a ordem importa. Então, ao escolher um vigilante para ficar no posto principal, restou apenas 3. Então, nós vamos ter um arranjo de 6 postos que nós teremos que escolher 3 para serem vigiados. Né? Então, só relembrando que a forma do arranjo de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial dividido por n menos P fatorial. Então, aqui nós vamos ficar com 4 vezes 6 fatorial sobre 3 fatorial. Então, vai ficar 4 vezes, desenvolve esse 6, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial, simplifica. Então, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120, 120 vezes 4, 480 formas de dispor esses vigilantes. Alternativa, letra C. Questão número 7. Quantos números inteiros positivos com 3 algarismos significativos distintos são múltiplos de 5? Então, pessoal, para um número ser múltiplo de 5, ele tem que ser terminado em 0 ou 5. Né? Então, eu vou dividir nosso problema em 2 partes. Vamos calcular os múltiplos de 5 terminados em 0. Vamos escrever aqui, ó. Terminados em 0. Então, vamos lá. São 3 escolhas, né? São 3 números. Aqui, como eu tenho que colocar o 0, eu só tenho uma opção. Como na questão fala que os algarismos são distintos, aqui eu não posso usar o 0, então só vou ter 9 opções. Né? As minhas opções serão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 opções. O número que eu escolhi aqui eu não poderei repetir, então aqui eu tenho 8 opções, totalizando 72. Agora, os outros números múltiplos de 5 são os terminados em 5. Né? Então, terminados em 5 vai ser, nós novamente teremos que fazer 3 escolhas. Aqui nesse último vai ser o número 5, então só tem uma opção. Como o 0 está disponível, nós temos que analisar primeiro
esse aqui, ó, primeiro esse dígito. Por quê? Porque o zero não pode compor esse termo, esse dígito. Porque zero no início não tem valor nenhum. Então, na hora de você escolher aqui esse número, você não tem 9 opções, você tem apenas 8. Por quê? Porque o zero não participa dessas opções. Ok? Escolhendo essa opção, você não pode repetir o número aqui, então você ficaria com 7. Mas agora o zero ele pode vir aqui nessa posição, né? Então, como o zero pode vir aqui, você tem 8 opções também. Então, 8 vezes 8 dá 64. Como os números múltiplos de 5 são terminados em 0 ou terminados em 5, né? O princípio do OA é um princípio aditivo. 72 mais 44. Isso aqui vai dar 136. Alternativa certa, letra B de bola. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Para mais videoaulas, acessem o site www.radixmatematica.com.br ou no nosso canal no YouTube. Obrigado e até a próxima aula.